Olá, sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Professor Ortega aqui passando de novo para a gente fazer uma outra discussão sobre o mesmo tema. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos aprofundar em Sócrates e os sofistas de um certo modo, beleza? Na outra aula nós fizemos um resumo, né, do que a gente já tinha visto, tal. Nessa a gente vai fazer uma análise de perspectiva, de profundidade, tá bom? Então nós vamos discutir Sócrates, vamos discutir os sofistas, tá? De uma forma bem mais, assim, um diálogo mesmo, né? Uma conversa rápida aqui. Então é o seguinte, pessoal. O primeiro tema que eu levantei aqui para a gente poder discutir com maior profundidade é a relação de Sócrates, tá? Com a cidade, com a polis, com a ágora, né? Não se esqueçam, pessoal, que Sócrates viveu no século V antes de Cristo, na cidade de Atenas, né? Viajou muito, mas na cidade de Atenas. E lá, como característica de várias cidades gregas, mas principalmente de Atenas, existe uma ágora, que é um espaço, pessoal, de debate, é um espaço de diálogo, de conversa e tudo mais. E lá, muitas vezes, era discutido temas políticos, né, religiosos e sociais. E lá era um espaço do Sócrates, principalmente. Sócrates ele gostava de ir lá, gostava de discutir, gostava de contribuir, ensinar e fazer o que ele mais gosta, que é filosofar, fazer uma autorreflexão, propor conhecimento para as pessoas, né? Então, qual é a grande relação entre Sócrates e a Ágora? A Ágora, sendo um espaço de discussão e convívio social, Sócrates tem uma relação muito íntima com aquilo, né? Então ele vai muito para lá, gosta de lá e fazer essas reflexões, propor reflexões. Então ele tem uma ligação muito íntima com a Ágora, com esse espaço de discussão, beleza? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que ao pensar Sócrates, ao discutir Sócrates, nós podemos pensar a discussão entre a disputa entre ciência, tá? Filosofia e tradição. Porque veja só, eu vou dar alguns exemplos para vocês além de Sócrates, tá? Giordano Bruno, ele é um cientista, né, lá do século XV e XVI, né, por aí, que ele, por defender a teoria copernicana, a teoria de que o Sol é o centro do universo e não a Terra, ele foi condenado por uma instituição tradicional, que é a Igreja Católica, na época, a fogueira. Ele foi condenado à morte, a ser queimado em praça pública, né? Galileu, que comprovou a teoria do qual Giordano Bruno foi queimado na fogueira, Galileu comprovou. Gente, vocês me desculpem, a minha cachorrinha tá aqui. Fredinha, faz silêncio, querida. Galileu, ele comprova a ideia de Copérnico e mesmo assim a Igreja Católica, novamente, ela vai condenar à prisão domiciliar Galileu Galilei. E ele vai morrer na sua casa, né, cego, por ter tantas vezes feito pesquisas sobre o Sol, sobre as manchas solares e tudo mais. Então veja só, pessoal, existe um embate entre tradição e ciência, entre tradição e filosofia. A filosofia ela traz coisas novas, ela propõe coisas novas, ela de certo modo avança em certos pontos, tá? Mas a tradição tenta segurar. Foi o que aconteceu com Sócrates. Não se esqueçam que ele foi julgado, né? Vocês lembram disso, a gente trabalhou bastante disso. Ele foi julgado e condenado à morte por ir contra os deuses, né, por questionar os deuses, ou questionar a fé das pessoas,
por corromper os jovens, ele foi indicado por isso também. E nisso tudo, galera, ele por ir contra a democracia, estava esquecendo disso, e por ir contra a democracia ateniense. Então veja só, existe uma proposta filosófica e que Sócrates vai ser condenado à morte por isso, né? Nesse texto, Apologia ao Sócrates, escrito pelo seu discípulo Platão, na verdade, galera, tem que lembrar isso aqui para vocês, Sócrates não escreveu nada, absolutamente nada, beleza? Quem escreveu as coisas que Sócrates fez ou o que ele pensou foi Platão, seu principal discípulo, tá? Que é um homem absolutamente genial, assim como o seu mestre Sócrates, tá? E que coincidência, Aristóteles vai ser aluno de Platão. Então veja só, é uma academia super contextualizada, super poderosa aí, né? Se a gente for pensar nessa ideia de Sócrates, Platão e Aristóteles, que coisa genial que saiu daí. Três grandes feras da ciência, da biologia, da filosofia, da teoria política, da ética. Eles inventaram muito do que a gente usa hoje, né? Bom, dito isso, pessoal, eu queria então propor para vocês essa ideia dessa discussão. Existe um embate entre filosofia e tradição, entre ciência e tradição, ok? No texto Apologia a Sócrates, né, a defesa de Sócrates, Platão lá vai demonstrar que Sócrates não estava fazendo a defesa dele mesmo. Isso é muito legal, quero que vocês prestem atenção nisso. Ele estava defendendo as pessoas que estavam condenando ele. Por quê? Olha que legal, olha na onde a gente vai agora com esse assunto. Sócrates, ele pensa o seguinte: ninguém aqui que está me condenando conhece a morte. Ninguém. Ninguém sabe o que será de mim após morrer, não é? Então, como saber que condenar uma pessoa à morte é ruim? É uma punição? Não sabemos. Talvez eu morra e vá viver uma coisa muito maravilhosa depois. Talvez eu durma para sempre e seja maravilhoso isso. Não sabemos. Então, quando a gente pensa, quando a gente faz reflexão, e ele propõe isso, ele está propondo que é burro, é ignorante condenar uma pessoa à morte, porque a gente não sabe o que será da morte. Então, quando ele fala, se vocês me condenarem à morte, eu posso me dar bem, e vocês não vão ter a mim aqui na sociedade para fazer vocês pensarem. Então, quando eu defendo, vocês podem parar para pensar que eu estou defendendo a mim, mas na verdade eu estou defendendo a vocês. É vocês que perderão. Sendo mais porque estão cometendo injustiças. E viver com a injustiça é uma punição. Então, olha que jogada genial de Sócrates, e por isso ele é um dos homens mais inteligentes que já pisou na Terra, né? Bom, então temos a disputa entre filosofia e a tradição, que é recorrente. Então é normal, pessoal, eu quero jogar para a nossa vida aqui, deixa eu dar um gole na coca aqui rapidão. É normal a gente pensar sempre o seguinte: quando você propõe algo novo, e alguém vem, não, o certo é fazer desse jeito, já faz há muito tempo, tal, sempre citem Sócrates, sempre citem Giordano Bruno, sempre citem Galileu. Esses homens proporam coisas novas, avanços, reflexões, e estavam corretos, tá? Então, essa ideia de a tradição ser a única saída para as coisas, você pode parar e pensar, mas se houvesse só tradição, se as coisas só se fundassem através da tradição, nós não chegaríamos aonde nós estamos. Entendem isso? Isso é muito importante, essa lição de Sócrates aí. Pessoal, outra coisa, queria propor outra discussão, né? Queria trazer outra discussão para vocês em relação a todo esse conjunto de Sócrates que a gente está discutindo. Esclarecimento e autoconhecimento. Tem um cara
conhecido como Immanuel Kant. Vocês vão ouvir falar dele ano que vem, um dos homens mais brilhantes também da Europa, é alemão, tal, e ele vai escrever um texto chamado O Esclarecimento. E ele vai, nesse texto, ele vai discutir o seguinte: o que é ser uma pessoa esclarecida, tá? E ele vai chegar à conclusão de esclarecimento é autonomia ao pensar. Quando você não é esclarecido, você prefere obedecer às pessoas do que propor ideias suas. Então, o que é ser esclarecido para Kant? É ser autônomo, pensar por si próprio. E aí eu quero fazer a grande reflexão com vocês. Sócrates, ele era um homem esclarecido? Sim. Sim, ele era um homem esclarecido. Porque não só ele era um homem esclarecido, como ele propunha, através do seu método, lembra do método da maiêutica, que também pode ser chamado de dialética. O método da dialética é o seguinte: tem uma tese e tem uma antitese. Então a pessoa fala algo, eu acho que amor é isso. Aí você faz uma antitese. Uma antitese, ela é o contrapor, é a ironia que ele propõe, lembra? E aí a pessoa, nesse processo, tem um parto, tem uma maiêutica, tem um conhecimento dado a ele mesmo, por ele mesmo. Então veja só, Sócrates é sim um homem esclarecido, porque além de pensar por si próprio, ele faz com que as pessoas pensem por si próprias, tá? Então esse é um grande sentido de esclarecimento. Então, ser uma pessoa esclarecida, pessoal, eu queria deixar essa outra lição para vocês aqui. Ser uma pessoa esclarecida é pensar por si. Uma pessoa que não pensa por si, ela é uma escrava, ela é uma serva, ela prefere obedecer do que pensar. Pensar por si próprio é muito mais difícil, é muito mais complexo, sim, dá preguiça pra caramba, porque você tem que lutar contra si mesmo para conseguir se reinventar, ressignificar e melhorar. Então, ser uma pessoa esclarecida é o papel mais difícil. Ser escrava é muito mais fácil. Algumas pessoas preferem ser escravas. Quem você prefere ser? Pessoal, o método dialético. Vamos falar um pouco sobre o método dialético. Vocês conhecem como a maiêutica, é o método de conhecimento utilizado por Sócrates para chegar a um conceito onde ele vai chamar isso de uma busca pela verdade, tá? Pessoal, entender os conceitos para Sócrates é feito através do método dialético. Dialético porque tem duas partes, tá? Platão vai se desenvolver ainda mais esse método, mas basicamente é ironia e maiêutica. Duas coisas, tá? Ironia, ela é a contraposição de uma ideia, e a maiêutica é o resultado dessas duas ideias, da tese e da antitese, beleza? Então temos a tese e temos a antitese, ok? A tese é: o mundo, amanhã o sol nascerá. É uma tese. E aí a antitese é: como você sabe, ele ainda não começou. Então, o resultado disso é a maiêutica. A pessoa poderá chegar à conclusão: verdade, ele sempre nasce, nunca deixou de nascer, mas eu não posso pressupor pela tradição de que ele sempre nasce que ele nascerá amanhã. Isso é evidência, né? É ser evidente. Então, ele chegou a uma conclusão através de uma tese e uma antitese, ok? A dialética. Tese, uma proposta de uma ideia. Uma antitese é uma contraproposta, ok? Tá bom? E a maiêutica é o resultado disso tudo, tá bom? Então, é isso que eu queria discutir com vocês. E, por fim, só para finalizar, nessa aula eu vou deixar 5 testes para vocês. Eu quero falar sobre um texto, chama-se O Banquete. Eu vou deixar o link no exercício complementar para vocês assistirem. É um cara explicando da Casa do Saber
fantástico, filósofo bacana pra caramba, explicando o texto de Platão chamado O Banquete. É um texto onde vai mostrar Sócrates e um outro grande grupo de pessoas discutindo o que é o amor, tá? Eros, o deus do amor. Então, o que é ele? E aí eu quero deixar essa mensagem para vocês através do método da dialética utilizado por Sócrates para conhecimento. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é o amor? O que vocês pensam que é o amor, ok? A partir dessa pergunta, assista o vídeo que eu vou deixar para vocês nos exercícios complementares e faça um resumo pequeno no seu caderno, discutindo o que vocês pensam do que é o amor, se os caras que falaram lá no vídeo estão certos ou se você acredita ser outra coisa o amor, tá bom? Texto O Banquete, tá? Eu vou deixar o link para vocês nos exercícios complementares. Galera, um beijo, um abraço e boa aula para vocês. Até mais!